Olá, amigos do canal História para quem tem. Hoje eu vou falar um pouco das minhas artes, de algumas das artes que eu faço. Eu faço um monte de tipo de artes e hoje eu vou mostrar para vocês. Inclusive, ali tem uma arte minha, um quadro que vocês já devem terem visto em outros vídeos. Mas hoje eu não vou falar de pintura, que até leva a pintura, mas hoje eu vou falar de esculturas, tá certo? Um trabalho bem interessante para vocês. Roda a vinheta. Cheguei aqui, vou cantar as coisas do meu sertão, as coisas do meu nordeste, aprendi no baiano. Jogue chachado, forró, o nosso bom zaguão, as nossas festas juninas, o nosso São João. Quadrilhas, fogos, fogueiras, histórias de lampião, histórias do meu cangaço, histórias do meu Zé. Com a idade entre 10 e 12 anos mais ou menos, eu pedi a meu pai para ele fazer uma máscara de carnaval para mim. Nós morávamos em Olinda e Olinda, para quem conhece, pega fogo no carnaval. E eu pedi para meu pai fazer uma máscara para mim. Essa máscara ele começou, mas não terminou. Era a figura de um vampiro, dois dentões assim, finos. Mas eu sempre fui muito observador. O que eu aprendi até hoje, aprendi com ele, mas ele nunca me ensinou assim, efetivamente, faz assim. Algumas poucas coisas ele me ensinou. O mais foi na observação. Então ele começou essa máscara de barro, ele fez um molde de barro, e ele cobria, a primeira capa, ele cobria com papel jornal e água. Fazia a primeira capa com papel jornal e água, e da segunda capa em diante ele ia colando em cima daquela primeira capa de papel e água. Ele colava grude, fazia um grude, é uma cola com amido de milho que ele fazia, e a segunda capa em diante era com tecido, e aí ele ia colando, sobrepondo uma camada de tecido em cima da outra. Ele botava em média 10 a 15 camadas de tecido. Eu tenho aqui um molde que ele fez, não é o primeiro, esse aqui já foi anos depois. Quando eu pedi para ele fazer esse molde, está bem acabadinho aqui, quebrou-se. Quando eu pedi para ele fazer esse molde, já para eu fazer máscaras para vender, para eu vender. Bom, essa primeira máscara que ele começou a fazer para mim, ele não terminou. Ele passou o tempo, ele se entreteu com outras coisas e tal, e terminou quebrando o molde, e o tecido ele não estava bem colado ainda, porque ele só tinha colado umas 2 capas. E aí perdeu-se. Mas eu observei o processo, o trabalho dele até aquele ponto. Um tio meu, tio Zé, também escultor, se formou no caso primeiro que meu pai, ele já havia feito para mim um cabeção. O que é um cabeção? Você faz uma cabeça total de barro, molda o barro, a figura que você quiser. Ele havia feito para mim uma cabeça do Mickey, para eu desfilar num desfile de escola. Eu tinha uns 6 a 7 anos de idade. E no processo do meu tio fazendo, de vez em quando eu ia lá na casa dele e via. Você faz uma cabeça de barro e ele cobria do mesmo jeito. A primeira camada de papel e as outras de tecido. A primeira era de papel e água, para a máscara não colar no barro, tá certo? E aí, com o passar dos tempos, eu pedi para meu pai fazer um molde para mim, para eu fazer minhas máscaras.
E eu comecei a criar novas técnicas. Aquele papel, a primeira camada de papel e água, eu já não fiz mais. Eu pincelava o molde com cera, é tanto que tem resto de cera ainda nesse molde. Pincelava ela com a camada de cera e já ia cobrindo com papel e grude, tá certo? Na faixa de 10 a 15 camadas. Mas eu via que essas máscaras de papel e água, que é uma técnica que nós chamamos aqui em Olinda de papel colê, ela com o tempo, ela amolecia, ela se deteriorava logo. Eu criei uma cobertura para impermeabilizar ela. Eu não sei, vi de alguém. Eu sei que eu misturava cola branca com água e pincelava a máscara no final de toda a máscara pronta, tá certo? E aí eu comecei a fazer máscaras. Eu fiz 2 ou 3 cabeções e comecei a produzir algumas máscaras. Eu já tinha aprendido a modelar, meu pai me ensinou a machucar o barro, modelar e fazer algum trabalho assim, nada tão rebuscado como o que ele fazia, mas eu fiz uma máscara de um palhacinho, fiz de uma bruxa, fiz algumas máscaras, digamos assim, até exclusivas, né, de minha autoria, e comecei a produzir algumas máscaras. E quando chegava próximo ao carnaval, eu levava em 3 ateliês em Olinda e deixava lá nos ateliês em consignação, ou seja, deixava nos ateliês, depois do carnaval eu ia lá, aí o que o dono ou a dona do ateliê conseguia vender, eles me repassavam o meu dinheiro. O que não conseguia vender, eles me devolviam. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, eu só tenho dinheiro depois do carnaval e assim mesmo nem vende tudo, porque ela tinha outros produtos lá, outras máscaras, outras coisas. Aí eu pensei, a partir de hoje eu vou fazer as máscaras e eu mesmo vou vender. Aí fiz primeiramente 26 máscaras. Fiz 26 máscaras e fui vender no Recife Antigo na semana pré-carnavalesca. Oxe, eu acredito que na primeira noite eu vendi todas. Aí as máscaras feitas com o papel colê. Quando foi no outro ano, eu fiz mais, deu certo, vendi 26 máscaras eu acho que numa noite só, ligeiro eu vendi. Aí fiz na faixa de umas 50 a 60 no outro ano. Quando foi no outro ano, eu já estava andando e conhecendo algumas outras pessoas lá em Olinda que faziam máscaras. E tinha um amigo nosso lá, um artista plástico chamado Adolfo. Ele fazia umas máscaras, tanto de papel machê, como de gesso. E aí, eu vi ele fazendo algumas vezes, fui para casa, comprei o gesso, tentei fazer, não ficou legal, fui fazendo experiências, tá certo? Até que eu cheguei no ponto de fabricar as minhas máscaras de gesso. Aqui eu tenho um exemplo, olha, de uma. Essa aqui não ficou completa, eu não dei acabamento nela. Por quê? Veja só. Deixa eu te mostrar mais outra aqui, ó. Aqui é outro modelo. Eu fazia vários modelos. Aqui é um alto relevo, ó. Deixa eu ver se dá para pegar assim de lado, ó. É tipo uma estrela que eu fiz. Eu fazia umas esculturazinhas aqui, tá certo? Pintava, enfeitava com glitter. Tinha umas que eu fazia o Homem da Meia-Noite, a escultura aqui do Homem da Meia-Noite, uma sombrinha de frevo. Mas as que mais vendiam, as máscaras que mais vendiam era essa com a bandeira de Pernambuco, tá certo? Tá aqui, ó, a estrela, o arco-íris, o sol e a cruz, em cima azul e embaixo branco.
essa máscara era a que mais vendia. Detalhe, no início eu fazia a máscara rosto completo, quando eu deixava no ateliê. Depois eu passei a observar que as máscaras que mais saíam no carnaval eram essa aqui, que é só a metade do rosto aqui, ó, tá certo? E aí, como eu já falei para vocês, vou mostrar de novo. Eu tinha um molde desse de barro que havia meu pai feito para mim. Estava muito pouco. Eu demorava muito tempo para fazer as máscaras no molde de barro. Aí eu aprendi a fazer, eu vi alguma reportagem na televisão e vi umas pessoas fazendo umas máscaras no próprio rosto. E aí eu tive a ideia de fazer moldes. Então eu fiz 6 moldes, fora o de barro, eu fiz 6 moldes de gesso, né? Eu tinha 2 desse, esse molde foi feito no rosto de um amigo meu. Tinha mais 2 moldes menores que foram feitos no rosto de outro amigo, que é o dessa máscara aqui, que ela é menorzinha. E fiz um terceiro molde que foi no meu rosto. Então, de cada molde que eu fiz, eu fiquei com 2. Aí eu já tinha 6 formas, mais 1 ou 2 de barro. Eu já tinha umas 2 ou mais de barro que meu pai havia feito. E comecei a fazer só meio rosto. Aqui ela já estava pronta. Pronta não, assim, o tamanho, né? Depois eu ia cortar, ia fazer alguma escultura em cima. Aí eu já tinha adquirido uma técnica boa de fazer as máscaras de gesso, como eu mostrei, ó. Essa máscara aqui tem mais de 15 anos, pessoal. Ó, mais de 15 anos. Adquiri essa técnica de fazer as máscaras de gesso, tá? E vendi bastante. Quando foi no ano, eu fiz 100 e tantas máscaras, vendi tudo. Eu vendia na semana pré-carnavalesca, eu vendia na segunda, terça e quarta. Quando chegava na quarta-feira, eu já tinha apurado todo o dinheiro que eu tinha investido. Aí eu trabalhava sexta e sábado, já era meu lucro, para eu brincar carnaval. Eu brincava carnaval com esse dinheiro e sobrava. Bom, a partir daí eu fui desenvolvendo a técnica de cobrir máscaras. Até que eu comecei a participar de um grupo de teatro e dança. Nesse mesmo grupo, no carnaval, a gente tinha um bloco de carnaval. E eu comecei a fazer as máscaras para o nosso diretor, que desfilava num baile bem conhecido aqui, um baile de máscaras, Balmasquê. Meu pai fazia a escultura, eu confeccionava as máscaras, colocava os adereços e ele desfilava. Ele bateu na trave 2 ou 3 anos com máscaras do meu pai. Depois disso, ele conseguiu ser campeão, também 2 ou 3 anos com máscaras do meu pai. E a partir daí ele deslanchou no Balmasquê. Ele ganhou tanto no Balmasquê, esse nosso professor, nosso diretor, que ele ficou ao concurso. Hoje ele desfila, não tem mais concorrente para ele, né? Na verdade, a comissão do baile paga para ele desfilar. E aí foi quando eu tive a ideia, depois de anos, eu já tinha até saído do bloco e tal, eu disse, eu sei fazer as máscaras, eu sei como confeccioná-las, eu vou fazer uma para eu desfilar. E pedi ao meu pai para fazer a escultura de uma personalidade muito conhecida aqui no Recife. Quando ele fez a escultura, que eu comecei, já tinha apontado as máscaras, estava na parte de colocar os adereços na máscara para poder participar do baile e eu mesmo desfilar. Aí ele não gostou, ele achou que não ficou parecido, mas o que eu quero chegar é nessa máscara que eu fiz. Até eu disse a ele, meu pai, eu vou botar alguns adereços e a gente consegue deixar ela parecida, mas ele não quis de jeito nenhum. A máscara é essa aqui, ó, pessoal.
Na verdade, eram 3 máscaras. Elas não foram finalizadas, tá, pessoal? Não foram finalizadas porque meu pai não permitiu que eu desfilasse. Essa é uma segunda. Eu ia desfilar com 2 máscaras. Aliás, iam ser 3 máscaras. Uma ia cobrir todo o meu rosto, que eram todas 3 iguais, né? E essas 2 iam ter outros adereços, tá certo? E eu ia desfilar com essas 3 máscaras. Só que não deu para eu concluir. Eu respeitei a vontade do meu pai e não finalizei, nem fui para o desfile, nem desfilei, tá certo? Inclusive eu acho que eu até cheguei a fazer a minha inscrição no concurso. Olha, eu fiz a pintura aqui, ó, os dentes, tudo aqui é pintado, nariz, boca, os olhos, deixa eu te mostrar os olhos aqui, ó. Tudo tinta aqui, eu fiz um acabamento, olha aí os cílios, né? Enfim. Agora, eu quero mostrar para vocês na qualidade que eu cheguei dessa máscara. Essa máscara tem a faixa de 15 a 20 anos, feita de sobreposição de papéis, pessoal. Essa máscara, ela é feita na técnica papel colê, tá certo? A gente, ó, se vocês pegarem nessa máscara, eu estou dizendo que foi feita com papel, mas quem chegar e eu não disser para ninguém que isto aqui foi feito com papel, vocês não sabem qual é o material. Isso aqui pode cair no chão, eu aperto aqui, ela tem pouca flexibilidade, ela é muito forte, tem muita resistência, pessoal. Tá certo? Ela só não tem o brilho e nem a impermeabilidade que eu dava nas outras, porque ela não foi feita, por exemplo, para ir para a rua. Essa máscara ia ser para desfile. E hoje eu uso ela como um enfeite, assim, na parede do quarto. Tá certo? Então é isso, pessoal. Eu queria mostrar para vocês um pouco da minha arte. Tá certo? Então, essa máscara é feita com a técnica papel colê. Grande abraço e tudo de bom.